Graças e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Muito bom estar aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós fizemos 3 estudos na primeira lição da carta de Paulo aos Filipenses. Olhamos, em primeiro lugar, a igreja em Filipos, vimos o pano de fundo dessa carta, vimos a saudação de Paulo, e na semana passada nós falamos sobre a oração de Paulo. Hoje nós vamos para a segunda lição e também vamos dividir, porque também é uma lição grande, vamos dividir em algumas partes. Hoje nós vamos sobre alegria no lugar onde eu estou, já nos dando essa ideia de que a alegria na vida do cristão, ela é ultra circunstancial. Nós não dependemos das circunstâncias, da nossa conta bancária, da nossa posição social, para sermos pessoas alegres. Porque Paulo escreveu no versículo 21 do capítulo 1, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Paulo já havia passado 2 anos preso em Cesareia, na Palestina. Isso nos reporta ao livro de Atos, capítulo 23, de 31 a 33. Depois, ainda preso, ele fez aquela terrível viagem de navio que quase terminou com a perda da sua vida, Atos 27. Quando ele escreveu a carta de Filipenses, ele estava em Roma, continuava preso em casa, acorrentado dia e noite a um soldado da guarda imperial. Não era uma situação fácil, não era uma situação vamos dizer, confortante, era extremamente desconfortante, mas em meio a tudo isso, ao desconforto, à tristeza, aquele lugar terrível, Paulo podia escrever. Então, com isto, ele dizia, versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses, ele dizia, com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. O que mostra que as circunstâncias aqui da tristeza exterior não compactuava com a alegria interior que Paulo sentia. Então nós temos aqui um crente cantando num lugar difícil, um crente se alegrando em Cristo Jesus e no poder, na autoridade do Espírito Santo. Então será que essa é a nossa situação também? Nos momentos difíceis nós louvamos a Deus, nós podemos proclamar o Evangelho, podemos amar, podemos perdoar, podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como princípios para uma vida cristã que faça a diferença na vida das outras pessoas. A nossa atitude muitas vezes está mais para aquela ideia, né? Está tudo bem para você? Você não trabalha onde eu trabalho, você não ensina na escola que eu ensino, você não tem o chefe que eu tenho. É difícil para você falar de uma vida cheia de alegria do Senhor, mas não faria isso se estivesse no lugar onde estou. São as desculpas das mais variadas que nós damos quando nós ainda não possuímos a graça de Deus no nosso coração. Quando nós não recebemos o amor, a misericórdia, quando nós não conhecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos desculpa para tudo. E mesmo muitas vezes conhecendo, passando pelo ato da conversão, a gente tem a dita cuja mania de reclamar, de murmurar. Ah, o seu chefe é pior que o meu, o seu chefe não é igual ao meu, é gente boa. A situação que eu estou pagando um almoço para num jantar, vou fazer uma refeição por dia, e vou isso, e vou aquilo, e a gente se enche de mania de murmuração, mania de reclamação. Você já parou para pensar o quanto você deveria ser grato por estar vivo? Você já parou para pensar o quanto você deveria ser grato pela sua vida, pela vida da sua família, seus amigos, seus irmãos da igreja? Pense nisso. Provavelmente você tem alguma razão para dar alguma desculpa, mas certamente nunca ficou preso pelo seu chefe por 2 anos.
Nesse trecho aqui, Paulo fala muito de si mesmo, provavelmente porque os filipenses estavam preocupados com ele e haviam enviado um mensageiro para descobrir qual era a verdadeira situação de Paulo, como ele estava, qual eram os sentimentos que faziam com que ele, preso, se alegrasse em Cristo Jesus. Então, eu queria separar essa lição em pelo menos alguns pontos, e o primeiro vai do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 1, sendo que na semana passada nós vimos do 3 ao 11, então hoje do 12 ao 18. Os sofrimentos que Paulo enfrentou. Quando você está enfrentando uma situação desesperadora, na grande maioria das vezes é muito fácil se tornar uma pessoa magoada. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa humanidade. Uma pessoa cheia de mágoas nunca é uma pessoa alegre. É uma pessoa cheia da presença do passado, do seu repertório de vida, muitas vezes negativo. Então, Paulo nos ensina e Paulo nos encoraja a superar qualquer sentimento de mágoa, problemas de passado, e viu que o seu sofrimento estava sendo usado para a proclamação do Evangelho. Ele percebeu que proclamar o Evangelho seria uma forma dele esquecer de tudo que ele já tinha passado. Por isso que lá no capítulo 13 ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o caminho para... Tá? Então aí a ideia é eu prego o Evangelho e estou me preocupando com o presente. O passado é o passado, o futuro não chegou, então eu tenho que viver o presente. Eu estou acorrentado aqui com um soldado, estou, mas a minha boca está aberta. Eu posso escrever. Então ele nos deixou um legado de cartas maravilhosas, com princípios bíblicos maravilhosos. Então, nesse sentido, havia pelo menos 2 motivos porque ele podia se sentir magoado. Primeiro, a injustiça das cadeias. Versículo 13. Por 3 vezes Paulo ouviu as mesmas palavras declarando a sua inocência. O comandante, em primeiro lugar, o comandante em Jerusalém, verifiquei nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão, remetendo lá a Atos 23, 29, conforme eu falei. O governador Festo, porém, eu achei que ele nada praticava passivo de morte, Atos 25, 25. E também do rei Agripa. Este homem nada tem feito de passível de morte ou de prisão, Atos 26, 31. Mas ele podia dizer que as coisas que aconteceram a ele tinha, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele vê aquilo lá como uma ação de Deus sobre a vida dele. Ele não vê como uma adversidade humana que o faz desistir, o faz repensar o Evangelho. Será que eu continuo com essa coisa? Será que eu não continuo? Não, ele simplesmente aqui, ele tem essa ideia do versículo 12, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Incrível isso, incrível, maravilhoso. Segundo lugar, a inveja dos colegas. Então, primeiro, a injustiça das cadeias. Segundo lugar, a inveja dos colegas. Versículos 15 e 17 vão nos mostrar isso. Uma vez que Paulo não estava mais na igreja, alguns, como acontece, faz parte da vida do ser humano, da maldade, aproveitaram da situação para exercer primazia, assumindo o lugar deixado por Paulo. Eram pregadores ortodoxos, não estavam pregando heresia, mas Cristo. O problema era que estavam julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 17 de Filipenses 1. Eles estavam prontos a agravar os sofrimentos de Paulo para que seus próprios interesses fossem satisfeitos. Quer dizer, eles estavam dando uma rasteira, puxando o tapete de Paulo. Muitos de nós experimentamos isso na nossa vida. Eu, no meu ministério, experimentei isso. É muito triste. Você vê a covardia, você vê as pessoas que não têm coração, não têm amor, não perdoam, para agravar muitas vezes as nossas situações. Pessoas que não estão preocupadas com
com que Paulo se preocupou. Que mesmo aquela situação de adversidade fosse contribuir para o progresso do Evangelho. Então, quantos pastores já experimentaram isso? Lideranças de igreja. Uma igreja fica sem pastor, você espera ser convidado para aquele pastorado, por exemplo, mas em vez disso, outro colega, um jovem pastor recém-formado no seminário, é convidado. Você se sente injustiçado, tem inveja. Quantas esposas acham que a igreja não valoriza o trabalho do seu marido como oficial? E assim a inveja entra no coração. Tudo isso poderia ter acontecido com Paulo, como pastor que havia plantado aquela igreja. Mas não, Paulo olha para o Evangelho, Paulo olha para o Cristo ressuscitado. Por isso que ele dizia, eu prego a Cristo, o ressuscitado. Isso é importante na minha vida. Eu não estou mais preocupado com nada. Cristo vive em mim. Essa era a grande verdade de Paulo. Eu vivo pelo Evangelho. Eu vivo porque Cristo transformou a minha vida e me deu nova vida. Então, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, Paulo aqui, ele, nesse início dessa segunda lição, Alegria no Lugar Onde Estou, é um convite e um desafio para a sua vida. Que lugar você está? Nesse lugar, você está fazendo aquilo que Paulo nos ensina aqui, esse princípio? Pense bem nisso e reflita nesse domingo, que é o dia do Senhor, um dia de ficarmos com as nossas famílias. Vamos orar. Pai, que em nome de Jesus te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai, para que no lugar onde estejamos possamos ser bênção, Pai. Possamos proclamar o Evangelho, possamos falar dos princípios do teu Evangelho, do amor, Pai, do perdão, que são as maiores demandas do cristianismo. Sem amor e perdão nós não vivemos a realidade do Evangelho, Pai. Por isso, Pai, coloca no nosso coração o teu Santo Espírito, atuando, Pai, para que possamos ser corajosos, intrépidos em fazer a tua vontade. E no lugar onde o Senhor nos colocou, sermos bênção para as outras pessoas. Fica conosco nesse domingo, Pai. Que o Senhor nos dê um tempo em família, que o Senhor nos abençoe no dia do Senhor. E que logo mais à noite nós possamos estar juntos novamente. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos com a tua bênção, com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.